minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Nós agradecemos a oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja no nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus.
Vamos cantar com alegria. Toda a igreja comigo. Minha vida toda mudou quando Jesus nela entrou. Só tinha tristeza e dor. Hoje tenho paz e amor. Era assim que eu vivia. Glória a Deus. Aleluia. Esse mundo vive sem luz, não aceita Cristo Jesus, o único que pode salvar. Não há outro nome, não há. Vocês, Jesus, 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 Jesus. Vocês, Jesus, Jesus, Jesus. Glória a Deus. Esse nome salva, Jesus. Esse nome cura, Jesus. Nossa segurança é Jesus. Nossa confiança está em Jesus. Jesus, 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 Jesus. Vocês, Jesus, Jesus, Jesus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Jesus. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Saudamos a amada igreja em nome de Jesus, amém?
Como a harpa nas mãos de Davi, como Asaf quero te servir, separado como foram os filhos de Levi, te adorar e tua presença sentir. Quero entrar no tabernáculo, desvendar seus mistérios, nem que seja pelas costas, quero ver bem de perto, tua presença, tua glória, quero contemplar. No Sinai, face a face, contigo conversar. Se preciso, dou a vida pra arca carregar. Mesmo estando em Babilônia, teu nome proclamar. Como servo busca as águas pra sede saciar, Ser fiel no cativeiro, como os filhos de Corá. Santo és, Santo és. Teu louvor é como chama, como um vento que derrama, em sinal de reverência prostro aos seus pés. Santo és, Santo és. Teu louvor é como chama, como um vento que derrama, em sinal de reverência prostro aos seus pés. Santo és, Santo és. Meu louvor é como chama, como um vento que derrama, em sinal de reverência prostro aos seus pés. Santo és, Santo és. Meu louvor é como chama, como um vento que derrama, em sinal de reverência prostro aos seus pés. Santo és. Meu louvor é como chama, como um vento que derrama, em sinal de reverência prostro aos seus pés. No meu coração, a essência da adoração. Glória a Deus, meus irmãos, que maravilha. Irmãos, eu estava ali contemplando vozes de júbilo cantando, Santo és, eu achei maravilhoso. Mas eu imagino como é que será a igreja que vai morar no céu cantando, olha que lindo. Vamos fazer uma experiência aqui, ver como será. Santo. Glória a Deus, louvado seja o irmão dos... Meus irmãos, neste momento a nossa irmã Marisa está com a oportunidade de trazer o seu louvor de adoração, logo após Filhos do Rei, e após Filhos do Rei, o nosso irmão Valdir Pereira também tem a sua oportunidade. Enquanto a nossa irmã Marisa estiver louvando junto com a igreja tem a oportunidade de ofertar na casa do Senhor, e sintam-se privilegiados, porque é bênção de Deus, é o Senhor dando oportunidade de participar também, de investir na obra do Senhor. Por isso, meus irmãos, ofertem com alegria e gratidão ao nosso Deus. Eu tenho o prazer de saudar todos nessa noite, é no nome santo do Senhor Jesus. Vamos continuar louvando e agradecendo o nome do Senhor Deus. Disseste que nunca me deixaria, disseste que a vida me abalaria,
dissesse como eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, meus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontra-me em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Eu vejo a escuridão da noite. Eu vejo a tragédia vindo sobre mim. Mesmo assim, eu descanso em teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontra-me em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Enxergo uma noite, mas como um dia vem o sol. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontra-me em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontra-me em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Se ele vem, ele vem, ele vem, me segura. Ele vem, ele vem, ele vem, me segura. Eu agradeço a oportunidade nessa noite no nome santo do Senhor Jesus. O grupo Filhos do Rei tem um prazer de saudar a todos em nome de Jesus. céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver por quem eu creio, por quem eu tenho fé. Queria tanto receber a
eu quero ver. Gritarei o seu nome com muita fé, e ele me atenderá, me colocará de pé. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel, Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou, garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo pra sempre fiel. Todo poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Rompe a multidão e toque nele, virtude sairá. Todo poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Estenda a tua mão e toque nele. Eu quero estar além de tudo, eu não pertenço a esse mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas sua presença me renova nessa hora. Senhor, vem E me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Senhor, vem
Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver tua história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Amém. Eu cumprimento os irmãos em nome de Jesus. Amém? Vamos se alegrar na presença de Deus. Oh, glória. Aleluia. Glórias a Deus. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido da vida que está vivendo, de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra ou da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só para te fazer feliz. Canta, igreja! O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes.
grande valor na lágrima do crente. Ele põe com Daniel lá na copa dos leões. Nada ali aconteceu, Deus ouviu sua adoração. Mesmo quando a nora para o filho ela clamava, e o Senhor nos atendeu. Atenda, ô glória. Atendeu a Josué quando o sol parou, mandou tocar numa trombeta e as muralhas derrubou. Esse Deus que faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Chora nos pés de Jesus, que ele responde. Aleluia. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. Mas quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor na lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na copa dos leões. Nada ali aconteceu, Deus ouviu sua oração. Mesmo quando a norava, por o filho ela clamava, e o Senhor nos atendeu. Atendeu a Josué quando o sol parou, mandou tocar numa trombeta e as muralhas derrubou. Esse Deus que faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. É o mesmo e não mudou. Aleluia. É o mesmo e não mudou. Amém, igreja? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, alguns irmãos nossos estão fazendo aniversário hoje ou fizeram durante esta semana. Eu não sei se eu vou lembrar o nome, mas o irmão de Assis, é assim? O irmão de Assis está fazendo aniversário hoje, ontem. Só um pouquinho. A irmã de Ivaneide também fez aniversário, eu acredito que ontem. E hoje o nosso diácono Elieudo também está fazendo aniversário. E a igreja celebra junto com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, vamos para um momento especial também, momento da palavra do Senhor. E aqui nós queremos convocar o bispo Tarcísio, que vai ministrar a palavra do Senhor. Ele vai fazer a leitura. Após a leitura, o presbítero Rafael Arcanjo estará orando pela vida do bispo e por toda a igreja. Após a ministração da palavra de Deus, o grupo de louvor Peniel também estará trazendo o seu louvor de adoração ao santo nome do nosso Deus. Eu saúdo a todos no nome de Jesus. Graças a Deus que nos dá a oportunidade de estarmos juntos outra vez e poder celebrar o seu nome. Vamos à leitura bíblica na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, leremos a partir do versículo 13. Primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, leremos a partir do versículo
13. Primeira aos Tessalonicenses 4 e 13. Vamos à leitura. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Saúde os irmãos, amigos, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, damos graça pela tua palavra lida, damos graça pela oportunidade também de falar, Pai, de expor a tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, pedimos uma bênção especial por cada irmão que está aqui presente, cada amigo. Fala mais uma vez, através da administração da tua palavra. Usa o bispo, ó Pai, usa como instrumento das tuas mãos, ó Pai, para falar a cada um que está aqui presente, a cada coração, aquilo que o Senhor queira falar, não o que queremos ouvir, mas fala a tua palavra, que possamos sair daqui abençoados, esclarecido, enriquecido com a tua palavra, para a glória do teu nome nós te pedimos, nós damos graça e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Muito bem, meus irmãos, é uma bênção poder estar juntos, celebrar o nome do Senhor, refletir, meditar na palavra de Deus. A carta ou as cartas aos Tessalonicenses, porque são duas, foram escritas por Paulo. Paulo, como ele introduz cada uma, Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja em Tessalônica. Então, Paulo foi o escritor destas duas cartas. E quão preciosas são elas. E tem algo interessante nestas duas cartas. Todas elas, em todos os capítulos, ele fala da vinda do Senhor. Aleluia! Cada capítulo das duas cartas, ele fala, nem que seja uma frase, da vinda do Senhor. Essa carta, então, é a que nos traz detalhes que eu gosto muito sobre o arrebatamento. Gosto mais do que 1 Coríntios 15, 50 e 58. Se bem que lá também tem uns recursos muito bons a respeito do assunto. Mas a carta aos Tessalonicenses, com este assunto que ele parece que é o assunto central, parece não é, porque ele fala em todos os capítulos,
tem uma palavra sobre a vinda do Senhor, a vinda do Senhor Jesus para a sua igreja. E ele aborda diversos assuntos no decorrer da epístola, até chegar esse capítulo 4, e a partir do versículo 13, e ele aborda alguns assuntos. Chegando, porém, no capítulo 4, ele traz uma palavra de exortação. Nos primeiros 12 versículos, ele traz uma exortação sobre a santidade, o amor fraternal e o trabalho. Santidade, amor fraternal e o trabalho. Ele fala na parte anterior, não é? No contexto anterior, sobre esses 3 detalhes. Ele está preparando, através do ensino, a igreja para o que ele estará trazendo em seguida, o que eu estou chamando de ensinamento central, que é a vinda do Senhor. E isso é interessante, porque quando se fala na vinda do Senhor, fala da nossa redenção, o dia em que estaremos deixando este corpo corruptível e assumindo um corpo incorruptível. Um corpo que se enfraquece será trocado por um corpo que não enfraquece. Um corpo que adoece, que enfrenta problemas, que enfrenta tristeza e uma série de outras coisas, por um corpo que não sofrerá mais de nenhuma dessas coisas, porque é um corpo glorioso. Aleluia! E tem um detalhe que eu gostaria de relembrar, é que antigamente, quando se falava deste assunto, a igreja parece que explodia de alegria quando se falava na vinda do Senhor. Era tanto glória a Deus e aleluia, era um trovão, era uma bênção, era uma maravilha. Mas parece que esse assunto não está mais interessando tanto a igreja, não é? É a impressão que se tem. Aliás, a gente enfrenta, também estamos vivendo uma nova época, em que se trocou o glória a Deus e aleluia pelas palmas. Quando termina, a igreja gosta de uma frase, aí bate palmas. Está ouvindo que tipo de discurso? Não é a palavra? Então deveria ser glória a Deus e aleluia. Antigamente a igreja respondia com glória a Deus e aleluia. Eu espero que você resgate isso. Resgatar esse bom costume da igreja, que é glorificar, que essa não é a única forma de glorificar a Deus, mas é uma forma muito agradável, muito boa, que expressa a alegria da igreja, do povo de Deus. Mas, meus irmãos, chegando no texto que a gente leu, Paulo chega para a igreja falando de algumas coisas que são muito interessantes, como ele diz: eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes a respeito dos que já dormem. Ignorância. O que é ignorância? É falta de conhecimento. Não conheço esse assunto. Eu falando a tua opinião, irmão, a tua palavra sobre esse assunto. Não, eu sou ignorante nisso aí. Quer dizer, eu não tenho conhecimento. A gente que é do interior, desse sertão valente, não é? Para muitos de nós, ignorância é quando a pessoa é grosseiro na sua maneira de tratar. Vixe, fulano saiu com uma ignorância. Não, isso não é
ignorância. É outra coisa, tá? É outra coisa. Ignorância é falta de conhecimento. Aí a gente precisa observar. Ele está interessado em orientar a igreja que não sejam ignorantes a respeito dos que dormem. Para quem não sabe, a gente tem novos convertidos aqui, e foi por isso também que eu trouxe essa palavra, porque eu sei que muitos irmãos sabem tudo isso aqui de cor e salteado. Perguntar qualquer doce detalhe, ele diz tranquilo, está acostumado a ouvir, mas nem todos. Tem novas pessoas, tem novos convertidos, não é? E outros que sabem alguma coisa, mas nem tanto. Então, por isso que ele diz, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem. Ele está falando dos crentes que já morreram, dos irmãos que já morreram em Cristo. Dormir é a morte. Dorme em Cristo. Morreram em Cristo. Por que ele trouxe essa palavra? Porque os irmãos poderiam questionar sobre isso. Ele está falando do arrebatamento, está falando da vinda do Senhor para a igreja. E os irmãos, o irmão A, o irmão B, não sei quantos mais do alfabeto todo, que morreram, nem vão, morreram. Aí ele diz, não, eu não quero que vocês sejam sem entendimento, é o que equivale à ignorância. Não quero que sejam ignorantes a respeito daqueles que já morreram. Para que não entristeçais. Iriam ficar tristes, sabendo que o irmão, aquelas pessoas tão queridas, tão amadas, tão ativas na igreja, mas morreu. Aí vai ficar triste porque, gente tão boa, irmão tão servidor na igreja, aquele diácono, aquele presbítero, aquele pastor, aquela pessoa, irmã, que servia na igreja, mas morreu. Então ficariam tristes. Ele disse, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que já morreram. Não fiquem nesta situação para que vocês não entristeçam, como os demais que não têm esperança. Olha que 3 palavras que são importantes. Ignorância, tristeza, esperança. Não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não entristeçais, como os demais que não têm esperança. Ignorância, tristeza. Ignorância, porque não conhece o assunto. E esse assunto, a grosso modo, causa tristeza para quem não conhece o assunto. E se não tem segurança quanto a este assunto, então também não tem esperança. Mas esperança em quê? De quê? Esperança no Senhor. A esperança da ressurreição, glória. A esperança de ser levado pelo Senhor para a sua glória, para o céu. Quem não tem esta segurança, também não tem esperança. Não tem esperança. Então,
a vida nesse sentido e com esses pormenores seria uma tristeza. Eu estava, até falei hoje à tarde, que eu estive um dia desses, na outra semana, umas 2 semanas, lá no banco. Fui lá no banco resolver lá umas coisas. E aí eu já tinha terminado, estava assim próximo de um funcionário. E aí lá vem uma moça, uma jovem senhora, não sei o que era, mas era uma jovem. E aí vinha falando para esse moço que estava comigo: eu não entendo a morte. Eu não entendo a morte. E veio chegando, eu digo: e você quer entender a morte para quê, mulher? Entender a morte, para que você quer entender? Não altera nada. Entendendo ou não entendendo, ela te leva do mesmo jeito. Entender. Isso está dizendo que já é uma causa de tristeza. Ela não tem segurança. E eu perguntei: e se você morrer agora, para onde é que você vai? Para a casa do pai. Assim tá bom. Mas por que você vai? Porque eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Aí saiu dizendo o que é que ela faz. Se faz, eu não sei. Mas ela disse que ajuda os outros, que faz isso, que faz aquilo e tal e coisa. Quer dizer que é por isso que você vai? Eu digo: pois não vai não, meu santo. Não vai não. Porque está escrito: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pelas obras, pelos nossos méritos, ninguém chega lá. Tem que ser através de Jesus Cristo. Essa é uma das que são tristes. Não tem esperança. E ainda não conhece aquele que pode nos dar esperança. Mas não é só isso. Ele dá também uma segurança para para os irmãos que ele não quer que sejam ignorantes. Olha, porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aquele que ressuscitou o Senhor também vai nos ressuscitar. Aleluia! É esperança. Nós haveremos de ressuscitar, isto é, se estivermos mortos. Glória a Deus. É por isso, irmãos, que a morte não pode ser a tristeza para o crente, não. Porque a morte não tem a última palavra na vida do crente. Não. Repito, a morte não tem a última palavra na vida do crente. Aí Paulo, lá em Coríntios, ele cita uma frase nesse sentido, muito importante. É porque quando eu digo que a morte não tem a última palavra, aí Paulo diz que nós haveremos de ressuscitar, e aí cantaremos o hino dizendo: onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Era como se você estivesse cantando, olhando para a cara da morte. Não é? E a morte tem cara? Não sei, mas eu arranjei uma agora para ela. Olhando para a cara da morte e dizendo: cadê o teu poder? Cadê você que matava todo mundo lá, pequenos e grandes, pretos e brancos, feio e bonito? Cadê você? Cadê o teu poder? Olha eu aqui de novo. Ô glória! Para nunca mais morrer, porque estaremos nesse detalhe, nesta hora, estamos no céu e não morreremos mais. Então a morte não tem a última palavra. Não,
A última palavra que tem é o Senhor. É Ele. Se Ele disser morre, então morre. Se Ele disser não vai morrer agora, não morre nem que a vaca tussa. Não, porque o controle de tudo, inclusive da minha e da tua vida, está nas mãos do Senhor. Se morremos, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, do mesmo modo, Deus nos tornará a trazer com Ele, aleluia, glória a Deus. E irmãos amados, então isso é para quebrar a tristeza, por acaso alguém tenha, que tem jeito para a tua vida. Você morreu, acabou. Não para o crente. Não acabou. Porque ele vai voltar, não como Lázaro, não como o filho da viúva de Naim, não como a filha de Jairo. Estes foram, aliás, eu não digo que eles ressuscitaram. Não, eles foram ressuscitados. Alguém chegou e disse: levanta. Aí, Lázaro, sai para fora. Só depois da ordem do Senhor é que este morto deixou de ser morto. A vida voltou para eles. Agora, eu não sei com quantos anos depois eles morreram de novo. Porque aquela foi uma ressurreição temporária. Voltaram a morrer. Mas a igreja, os irmãos que morreram em Cristo, ressuscitarão, mas não voltarão a morrer. Eu digo já, tá bem aqui o detalhe, não é? Chega já. Então, o Senhor virá buscar o seu povo. E aí tem outra coisa aqui interessante, ele está explicando isso aí, olha, no versículo 16, glória, para mim esse é o mais gostoso, versículo 16, porque o Senhor, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Senhor, mesmo Senhor, descerá do céu com alarido, voz de trombetas, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. A trombeta vai soar, aí acontece a vinda do Senhor. Mas olha só, irmãos, que interessante. Ele virá com alarido. É isso. Eu fui consultar. Alarido, gritaria, irmão Joelto. Gritaria. Aonde? No céu. Glória! No céu. E no céu lá é lugar de bagunça, de gritaria. Não, mas nessa hora houve gritaria. Mas de quem? Só pode ter sido os anjos, aquele pessoal todo que estava cuidando, porque aí vai acontecer com a chegada da igreja no céu, vai acontecer a festa de casamento. E quem é que vai casar no céu? A igreja que é a noiva do Cordeiro. E o noivo, que é o próprio Cordeiro, Jesus Cristo, aleluia, alarido. Então, os anjos estavam lá, é a minha imaginação, esses detalhes, a Bíblia só diz que ele virá com alarido. Mas em se tratando da festa que está para acontecer, quem é que pode fazer esse alarido lá no céu? Essa gritaria, falando forte, falando alto uns para os outros, estavam preparando, glória, o cenário, é a minha imaginação,
preparando um cenário para receber. E para que é isso mesmo, hein? Vocês estão fazendo para que esse negócio aqui? Não sabe não? O casamento que vai haver, o Senhor Jesus foi buscar a noiva, aleluia, a noiva vem aí, aleluia, então ela será levada e vai chegar lá e tudo tem que estar preparado, glória a Deus. Alarido, com alarido e com voz de arcanjo. Tem muita gente lá, né, trabalhando, preparando esse evento. E com a trombeta de Deus. A trombeta também é indispensável, porque é o sinal. É a última trombeta. A trombeta soará. E aí vem o detalhe que eu lhe prometi que teria. A trombeta soará e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Lembra que eu lhe prometi? Aquele irmão, aquela irmã, aquele obreiro e tal, mas morreu. Mas acabou a tristeza, se é que tinha, porque agora eles ressuscitam. Na vinda do Senhor, elas ressuscitam, e ressuscitarão primeiro. Mas primeiro que quem? É o arrebatamento, é a vinda de Jesus. Ele vem buscar a sua igreja, e a sua igreja não é só esses que estão aqui vivos. E eu digo aqui, não só me referindo à nossa igreja aqui em Apodi, mas os crentes que estão aí, aqui, ali e acolá, vivos, pregando, falando, cantando, dando glória a Deus. Não são só esses, os que já morreram também. Qual é o número maior? Os que já morreram ou os que estão vivos? Nem sei. Nisso, agora eu pego aquela palavra lá do começo. Nisso eu sou ignorante. Quer dizer, eu não tenho conhecimento. E quem é que tem? Então, qual é o número maior? Dos que morreram? Ou dos que estão vivos, que seja agora, que serão arrebatados? Então, os que morreram ressuscitarão primeiro. Depois, continua o texto, nós, os que ficarmos, que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Você sabe o que quer dizer a palavra arrebatado? Eu sei que muita gente sabe. Mas será, eu acredito que tenha alguém que não sabe. Porque não é uma palavra tão comum. Talvez não tenha ouvido tanto. E, quem sabe, não tenha conhecimento. Arrebatados. Arrebatamento. O que é isso? Tomar com violência. Tomar com violência. É o sentido da palavra. Você está com alguma coisa aí nas mãos? E aí eu chego perto, me dá isso aqui. Tomei com violência. Quer dizer, arrebatei das suas mãos. Arrebatamento quer dizer tomar com violência. Mas tomar de quem? Do mundo aonde estamos. Porque nós estando aqui, mas não somos, como diz um certo hino, não somos daqui. Nós não somos daqui. Vamos subindo para gozarmos ali. Aleluia. Então ele virá e tomará com violência. Mas por que violência? Rapidamente. Poderá acontecer que alguém queira ficar aqui, mas suponhamos. Isso, eu nem queria ir agora. Não dá para demorar mais um pouquinho? Não, eu não acredito que tenha alguém. Mas supondo que tenha, então tem que tirar de uma vez.
Outro detalhe é que o senhor não tem tempo a perder. Chegou a hora? Chegou. Então pronto, vamos embora, vamos para casa. Deus irmãos, é tão interessante a gente observar certos detalhes. Por exemplo, lá na cruz, estava crucificado. Sofreu muitos açoites, muitas feridas, muitos, como ninguém sofreu. Finalmente, crucificado. E aí, ele, lá na cruz, aí ele fez, isso é uma avaliação que eu faço. Ele fez aqui um levantamento. Deixa eu ver aqui o que é que ainda falta fazer. Eu preguei a palavra. Enfermos. Aí saiu relatando isso, mais isso, mais aquilo. O que é que falta? Não falta mais nada. Então o que é que eu estou fazendo aqui? Aí a Bíblia diz que deu um brado, e com um grande brado ele expirou. Os outros ainda ficaram lá, sofrendo. Mas ele disse: por que eu tenho que ficar aqui? Já terminei tudo que tinha para fazer, eu vou me embora. Ô glória! Sabe também por quê? Porque não podia acontecer com ele o que era costume acontecer. Quando o crucificado, o condenado, demorava a morrer, eles vinham e quebravam com uma barra de ferro, sei lá com o quê, quebravam as pernas do condenado, aumentando cada vez mais as suas dores, o seu sofrimento, adiantando a sua morte. Mas o Senhor Jesus não podia passar por isso, porque está escrito: nenhum de seus ossos será quebrado. Aleluia! Então ele disse: já terminei tudo, agora Pai, recebe o meu espírito. Ele foi primeiro do que os outros. Então ele não tem tempo a perder. Chega o momento do arrebatamento, ele disse: vamos logo. Por isso, irmãos, é que eu e você precisamos estar prontos. Quando ele exorta aqui no início do capítulo sobre a santidade, é porque a igreja precisa estar praticando a santidade, porque ela já foi santificada no momento em que cada um se converteu. Ele se tornou santo, o seu espírito. Mas a gente ainda está num corpo de matéria, num corpo corruptível, que de vez em quando é atacado por uma tentação, por uma cobiça, por uma inveja, por uma coisa aí qualquer, um mal qualquer. E quantos que têm cedido a isso? Então, vem o outro aspecto da santificação, que é a santificação processual, que significa você dizer não ao pecado. O inimigo apresenta isso para você, mas você diz não. Mas homem, isso aqui é bom. E é? Pois é, mas para mim não é não. Então fica para lá. Santificação. E como é que a gente pratica isso? Na oração, no conhecimento da palavra, no jejum, essas coisas contribuem para fortalecer-nos na presença do Senhor, nos livrando do pecado. Então, a santificação, ele vem buscar um povo santo. Ele vem buscar uma igreja que ele comprou, é sua. Esse povo é seu, povo especial, zeloso e de boas obras. Ele virá buscar esse povo. E tem mais, como ele é o dono desse povo, ele não dá isso para ninguém.
Aleluia! Ele comprou, fostes comprado por bom preço, diz Paulo lá em Corinto. Foste comprado por bom preço. Então ele pagou, é seu 2 vezes, porque como criatura humana, natural, já somos dele. Mas aí a gente tomou um caminho errado, do pecado, da desobediência, e começamos a sair por aí. Você sabe por onde andou, você sabe o que andou fazendo, cada um. Mas fomos alcançados pela palavra. Aí agora, ele comprou com o sangue precioso de seu filho. Quer dizer que voltamos a ser dele, somos duplamente dele. Glória a Deus. Então ele não vai liberar isso para ninguém. É meu e eu vou levar o que é meu. Eu não vou levando nada de ninguém. Eu vou levando o que é meu. E o que é meu? A igreja santa do Senhor. Portanto, meus irmãos, isso é motivo de regozijo, isso é motivo de alegria. Por isso, então, ele finaliza dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esta palavra traz conforto. Só para finalizar, eu estava de férias lá em Teresina, no Piauí, férias do seminário. E num domingo, o pastor Antônio Dantas era o pastor de lá. Aí num domingo à tarde a gente foi para o bairro Buenos Aires, aonde tinha uma escola dominical, e a gente foi lá. Chegamos lá na casa de uma irmã, a escola era assim, na casa de alguém. Chegamos lá na casa de uma irmã, ela estava chorando, triste, coitada, chorando mesmo. E aí, o que foi? O que está havendo? A fulaninha morreu, uma criancinha dela, morreu. Mas irmã, olhe, por quê? Aí ficou. Mas o fulano disse que era um crente, não sei de onde. Disse que ela não foi para o céu, não. Porque ela era criança, ela ainda não aceitou. Não vai para o céu. Que conversa é essa, minha irmã? Pois não escute isso aí, não. Vamos escutar quem sabe da história. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque das tais são o reino de Deus. Aleluia, te alegra, minha irmã. Larga, enxuga as lágrimas e muda este teu pensamento. A tua filhinha está diante do Senhor. Aleluia. Ela não tem condenação, não, até porque é uma criancinha pequena, e se é pecadora, e mas ela não tem culpa desse pecado, porque não foi ela que cometeu. Passará a ser, e aí cadê as crianças? Passará a ter a culpa do pecado a partir de certa idade, quando você começar a pecar, desobedecendo o papai, desobedecendo a mamãe, fazendo coisas que não deve. Aí vai aumentando a culpa, a conta diante de Deus. Aí chega aquele tempo de maior entendimento, em que ela precisa ser exortada, ensinada, para que ela passe a obedecer ao Senhor e à sua palavra, e ao papai e à mamãe. Então, consolai-vos, meus amados irmãos, com estas palavras, conclui o apóstolo, e eu também. Deus nos abençoe, continue falando conosco e nos fortaleça
na sua graça e no seu poder. Amém. Nós temos o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. Amém. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé. Pra questionar o Deus
impossível. Ele é a nossa esperança. Em que minha fé permaneça, eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança. Em que minha fé permaneça, eu não temerei, eu não temerei. Nós vamos ouvir a voz da igreja. Aleluia. Nós vamos finalizar somente com a voz da igreja. Aleluia. A semana está começando. O Senhor está conosco. Eu não sei o que você tem enfrentado. A palavra foi ministrada nesta noite. O Senhor voltará. Ele é a nossa esperança. Tem momentos que a gente pensa que vai desfalecer. Aí o Senhor traz à nossa memória. Ele que é a nossa esperança. És minha âncora. Cante. Então não tema nesta noite. Cante. A minha esperança, em que minha fé permaneça, eu não temerei. És minha âncora, A minha esperança, em que minha fé permaneça, eu não temerei, eu não temerei. Aí os instrumentos vão parar total. E a igreja nós vamos finalizar somente com a tua voz. És minha âncora. Lembre. Tome posse. Em que minha fé firmada está, eu não temerei, eu não temerei. Por mais que venha, não tema, porque o Senhor está contigo. Aleluia, amém. Glória a Deus, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. A igreja alimentada no início da semana, preparada para iniciar uma semana servindo a Deus com fidelidade, com interesse de coração, obediência total à palavra de Deus. Meus irmãos, nós adoramos a Deus nesta noite, glorificamos o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus pela minha oportunidade e neste momento eu convoco o pastor Davi Marroco Teixeira para dar as pastorais, os avisos e dar encerramento da nossa reunião. Deus abençoe a todos. Saúdo a todos no nome de Jesus. Bênção, irmãos e irmãs. A gente tem uma trajetória aqui no mundo, mas a nossa esperança é chegar ao céu, morada da casa do Pai, onde estaremos para sempre com o Senhor. De maneiras que, vivendo ou morrendo, somos do Senhor. E nele haveremos de descansar e celebrar o nome do Senhor. Como ouvimos, nós teremos uma semana inteirinha, né? A semana começa hoje, para dedicar ao trabalho do Senhor. São as reuniões evangelísticas. Essa semana teremos um culto de aniversário. Nossa congregação
núcleo missionário em Carnaúba Seca, quarta-feira, e a gente estará indo para lá, para glorificar o nome do Senhor. E nós queremos dizer aos irmãos que vamos começar a sala de oração aqui na cidade. Já está marcado para o próximo dia 25, na casa da nossa irmã das Dores. É uma segunda-feira e essas salas de oração estarão acontecendo às segundas-feiras. Não será toda segunda, porque não temos condições, mas o quanto for possível, a gente vai realizar. Está sendo uma bênção. Nós estivemos essa semana, quarta-feira passada, em 4 cidades diferentes. E muito bom, abençoado, os irmãos animados, fervorosos, com a riqueza. E a gente vai continuar e vai começar a realizar aqui na cidade. Outra coisa que eu quero dizer para os irmãos que a gente está começando a movimentação para adquirir apoio para o dia 13 de dezembro. E esse ano a gente, para amenizar, está muito sufocado, as tarefas estão apertando e o povo para trabalhar é pouco, né? E a gente está querendo trabalhar com as famílias da igreja. Estamos convidando as famílias para entrarem nessa empreitada. E o casal, a família inteira, a gente já conseguiu umas 11 famílias para isso, e a gente espera chegar a 50 dessas famílias para cooperar com o trabalho do dia 13 de dezembro. A verdade é que eu vou conversar com todos quantos forem possível, mas se eu não puder conversar, você nos procure também. Olha, pastor, eu, a minha esposa, eu e a minha família, vamos cooperar com o trabalho do dia 13. E a gente está sugerindo uma quantia de R$200 para cada família, porque as lutas são grandes. Mas não se preocupe não, você não vai dar por ninguém. As famílias é quem vão resolver se vão fazer ou não. Se você diz, eu quero contribuir, mas não tenho os 200, não posso dar 200, tudo bem, vai contribuir. Agora, esse é outro projeto, o projeto das famílias, que a gente já está contactando. E vamos continuar, e vamos alcançar em nome de Jesus. Quem acredita diz amém. Na próxima sexta-feira, irmãos, nós teremos um culto de gratidão na casa de Marlon dos Ferros, lá no bairro Bacurau 1. O culto que seria na casa do irmão Juraci, pela segunda vez, né? Será na casa de Marlon dos Ferros. Como é o nome da loja lá? Hein? Não é o nome da loja, não sabe não? Bom, a rua é Professora Maria Isabel de Assunção. É o nome da rua. E o que a gente quer destacar é que a gente vai precisar de apoio. É um culto de gratidão de uma pessoa
da família do irmão Zequinha, que me parece é crente. Não é crente, né? Então a gente precisa de apoio. E a gente quer aqui convocar vozes que sempre está na linha de frente, o varonil, os presidentes. Aliás, o varonil não tem ninguém, né? O presidente está em Santa Rosa, a gente sabe. E o vice também não está, eu não sei onde é que está. Mas a gente está convocando, desde já, estão convocados para a próxima sexta-feira. E no sábado próximo, dia 25, nós teremos o culto de gratidão pelo aniversário do Departamento de Adolescentes da nossa igreja. 21 anos, né? 21 anos o departamento vai comemorar. E a gente vai estar aqui, se o bom Deus permitir. Vamos ficar de pé. Ore pelos irmãos, irmãs e amigos que pedem oração. Orem por todos que precisam do toque da graça de Deus na vida e que o Espírito do Senhor seja grande ajudador nesses momentos em relação à nossa convocação, para que o mesmo nos ajude. A gente deve intensificar as orações, pedindo ao Senhor que nos dê vitória. Deus seja louvado. Eu vou convidar o diácono Gleison para orar e o pastor Moisés para impetrar a bênção apostólica. Continuemos orando pela irmã Luzia, a mãe da irmã Eliene, está com dificuldades, mas Deus é maior. Também a irmã Maria Helena continua precisando e a gente vai continuar orando, o nosso Deus é fiel. Estamos tranquilos, como o livro diz, né? Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, estamos nas mãos dEle. Se morremos ou vivemos, Deus seja louvado por tudo. Mas a gente precisa orar. Vamos orar com o diácono. Oremos. Senhor Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estes momentos que estivemos diante do teu altar, pelos louvores que entoamos a ti, Senhor, pela tua palavra que ouvimos. Saímos daqui, ó Pai, abastecidos pelo poder da tua palavra. Nos leva em paz, Senhor, os nossos lares. Te apresentamos aqui, Senhor, os pedidos de orações. Nós apresentamos a ti, porque nós confiamos que o Senhor tem todo o poder. O Senhor conhece toda a necessidade. Visita o teu povo, ó Pai. Abençoa os trabalhos da tua igreja que irão ser desempenhados. Que seja conforme a tua vontade, Senhor. Fica conosco. Abençoa a tua igreja. No nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica. Estenda as mãos. Que o amor do nosso Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do divino Espírito Santo seja com cada um, agora e sempre. Amém, meu Deus. Amém. E graças a Deus.